Olá, eu sou a Kelma Maziero e este é o Tarologuês, o podcast em que a gente fala de tarô. Nessa segunda temporada, você não vai mais me ouvir falando sozinha, pois eu vou receber convidadas e convidados especiais que falam bem essa língua para conversas enriquecedoras. Então vamos ao episódio para você saber quem vem hoje bater um papo comigo e falar sobre um novo tema. Tire esse tempinho para refletir, escutar e falar tarologuês com a gente. Olá, gente querida! Estamos aqui hoje num episódio especial do Tarologuês. Todos os episódios são especiais, né? Mas sempre que tem um novo episódio eu fico animada como se fosse a primeira vez. E hoje eu tô aqui com uma convidada bacanérrima, que é a Thalita Lima. Thalita Lima é uma figura que eu já acompanho há algum tempo. Se você não acompanha, vai começar a acompanhar. Ela vai deixar aí os contatos dela. E aí você vai ver o tanto de coisa bacana que ela já fez. É uma figura bastante relevante. Não à toa, convidei a Thalita para vir falar com a gente. Vocês vão ver que ao longo da nossa conversa, vocês vão ouvir e vão entender tudo o que ela tem para trazer para a gente, para falar, e o tanto de coisa que ela já fez pelo tarô, que eu acho fundamental. Eu vou aqui apresentar a Thalita para vocês saberem aí a introdução essencial sobre ela. E aí, óbvio que a gente já vai para a conversa, que é o que mais interessa. Então, vamos lá. Thalita Lima criou o site Tarô Diário, uma aprendizagem, em 2014, com a intenção de ajudar a divulgar o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento e aconselhamento acessível a todos. Em 2023, lançou a Roda do Tarô, um jogo de tabuleiro com base no tarô, e também o Tarô Encanto, um baralho super realista inspirado no Rider-Waite-Smith. Também disponibiliza em seu site o Rider-Waite-Smith em português, já em domínio público, e o baralho Tarô Diário, ambos para impressão gratuita. Ela é economista de formação e diplomata de carreira. Nas horas livres, se dedica ao estudo e à divulgação do tarô para o público por meio de seu site e de suas redes sociais. Seu desejo é ver o tarô atingir um público cada vez maior e ser cada vez mais respeitado. Para isso, acredita ser importante disseminar também a prática responsável do tarô. Para isso, chamei a Thalita aqui para a gente falar sobre a disseminação do tarô, a difusão do tarô, consequentemente a democratização do tarô. Esse é o nosso tema principal e a gente vai começar por aí. Seja muito bem-vinda, Thalita. Obrigada, Kelma. Obrigada por essa apresentação inicial. Eu estou super feliz de estar aqui conversando com você sobre tarô. Queria agradecer pelo convite. É realmente assim uma alegria, porque eu sou fã do seu trabalho, do Tarologuês. Eu já tinha assistido toda a primeira temporada. Eita. Assim, no dia que sai, eu assisto, é mais ou menos assim. E essa segunda eu também estava assistindo e gostando muito, né, com os convidados. E para mim foi uma alegria muito grande receber esse convite e poder estar aqui falando sobre tarô com você, que eu admiro tanto. É a primeira vez que eu faço um bate-papo, um podcast sobre tarô, e então é uma honra estrear assim no Tarologuês. Ai, que E honra também minha. quero, uma honra mesmo. E também quero agradecer a todo mundo que está escutando a gente, que acompanha o trabalho no blog. Então espero que vocês gostem dessa nossa conversa. Certeza que vão gostar. É uma alegria ter você aqui também. E aí é que tá, né? Já vamos começar falando sobre um ponto, só para o pessoal já ficar introduzido aí na história toda, que é assim, como foi sua trajetória para o pessoal entender? Porque eu vi aqui pela sua biografia que são 10 anos, né? Não começou ontem. Exatamente. Então, como foi sua trajetória com o tarô? E como você construiu o seu perfil? Olha, a minha trajetória com o tarô, ela é curiosa, assim, porque são 10 anos, mas na verdade o primeiro tarô eu ganhei quando eu tinha uns 8 anos, assim, eu era muito criança. E eu lembro que eu pedi um tarô para os meus pais e eles me deram um tarô de Marcélia, que era o que tinha no Brasil nos anos 80, né? Não era, acho que não era Sim. tão fácil achar o Rider-Waite-Smith.
Então eu pedi um tarô, eu me interessava muito por aquelas figuras. Eu lembro claramente que assim, com 10 anos eu fazia leituras de brincadeira para as pessoas que chegavam em casa, para os amigos dos meus pais. Devia ser até uma cena engraçada, né? Criança ali inventando as coisas na minha cabeça, porque evidentemente que não era uma leitura séria, assim, era eu via e ficava inventando. Então eu me interessava muito por esse universo simbólico do tarô, pelas imagens. Sempre gostei também, de modo geral, de assuntos mais esotéricos, né? Mas depois, quando eu fui crescendo, eu deixei isso de lado, assim, eu passei a acreditar que o tarô, assim, ele já não era para mim mais uma brincadeira, e eu também achava que precisava ter dom para você usar o tarô de maneira séria, né? Então, na adolescência, no fim da adolescência, início da idade adulta, eu ia a cartomantes. Eu devo ter me consultado umas 5 vezes, eu achava o máximo, achava incrível, Que legal. mas eu não achava que era para mim, assim, eu achava que precisava ter evidência. E eu sei que esse é um assunto super polêmico, né? Porque a Sim. maioria das pessoas que reclama lá na minha página para mim fala, precisa ter dom sim, essa é a maior crítica que eu recebo. Eu sei que muita gente tem dom e que ótimo, mas quem não tem pode aprender a ler as cartas e desenvolver isso. Com muito estudo, com muita prática, você desenvolve essa intuição e esse dom, né? Sim. Então eu me afastei disso porque eu não achava que era para mim. E aí eu me lembro claramente, assim, em 2013 eu estava fazendo uma viagem, eu estava nos Estados Unidos, e sempre que eu entro numa livraria, a primeira sessão que eu vou é assuntos esotéricos, sempre foi. E aí eu dei de cara com um tarô de Rider-Waite-Smith, e eu nunca tinha visto aquela imagem antes. Eu achei lindo, fiquei encantada, e aí comprei esse baralho. Nessa mesma visita à livraria, eu comprei o livro da Rachel Pollack, o 78 Graus de Sabedoria, e aí Sim. foi uma combinação assim explosiva para mim, né? Porque assim, eu amei o baralho, porque o tarô de Rider-Waite-Smith, depois eu vou falar mais dele, apesar de que a maioria do seu público conhece, né? Ele tem as imagens em cada uma das 78 cartas que remete ao significado da carta. Então, ele é muito mais fácil para você olhar, se conectar com as cartas, ter uma ideia do que elas representam. Então, para mim, assim, foi um encantamento. E o livro da Rachel Pollack, eu também amei, porque assim, ela fala muito mais do que só tarô, ela fala sobre a vida, ela fala sobre o nosso papel aqui. Então, foi uma Sim. leitura muito profunda. E aí, nesse mesmo ano em que eu reencontrei o tarô, né, foi um ano muito difícil, muito conturbado na minha vida pessoal, e ter tido o apoio das cartas nesse momento foi fundamental, assim, para me fortalecer, para eu tomar algumas decisões super difíceis que eu tive que tomar na época. Então, eu também sou muito grata ao tarô por ter me ajudado, assim, nesse momento difícil. E aí, logo depois que eu comecei a estudar tarô, eu tive a ideia de criar o blog para ajudar a divulgar um pouco, tanto assim, o tarô de Rider-Waite-Smith, que eu achava, né, que não era tão divulgado, talvez fosse fora assim da minha bolha, né, mas assim, eu nunca tinha ouvido falar e eu queria ajudar a divulgar. E Sim. também o fato de que não precisava ter dom. E aí, pensando aqui para conversar com você, eu lembrei que eu tinha lido um trecho no livro da Rachel Pollack, no capítulo em que ela fala sobre o mago. Ela diz que a gente sempre que gosta de alguma coisa, que a gente tem uma paixão, a gente precisa descarregar aquilo não pode ficar parado na gente, né? Isso nem faz bem, a gente tem que libertar esse poder criativo e a gente se Uhum. abre então para receber, né, um novo fluxo. E aí eu falei, eu vou criar um blog de tarô, eu vou falar sobre isso. Eu estava realmente assim muito encantada. Então eu criei esse blog foi em 2014. O primeiro post foi de agosto de 2014. Eu estava relendo ele recentemente. Que legal. E aí, nesse blog, eu registrava o meu processo de aprendizagem, os livros que eu estava lendo, que eu estava gostando. Alguns meses depois que eu criei o blog, eu passei a oferecer leituras para as pessoas que acessavam o site e me pediam leituras, porque era uma maneira também de eu praticar.
a leitura das cartas. Claro que eu fazia para os amigos que chegavam em casa e tal, Uhum. mas era diferente também você praticar com pessoas que você não conhecia. Então eu fazia leituras, conheci muita gente bacana nesse período. Só que o blog tinha essa característica que muitas vezes você posta, né, e fica lá, você não tem um feedback tão instantâneo também. Sim, Quando, né, demora muito assim para você saber. Às sim, vezes você sim. publica alguma coisa assim, sei lá, uma pessoa curte em 2 anos. É isso mesmo. É Eu lembro assim, disso. Blog sempre blog é teve essa. assim. É Não isso mesmo. é? E aí, quando eu mudei para o Instagram, eu migrei, né? Eu comecei a trazer muito conteúdo para o Instagram, foi em 2021. Tá. Aí eu comecei a passar as coisas que eu tinha escrito para o blog, o resultado, assim, o feedback era mais instantâneo, então, assim, você podia conversar mais rapidamente com as pessoas que estavam lá, você postava, as pessoas comentam, falam, nossa, isso é interessante, eu gostaria de saber mais disso. Tinha as ferramentas todas de interação de rede social, que é a caixinha de perguntas, Sim. e tudo mais. Agora você deu uma piorada, né? Acho que isso é melhor nem entrar nesse assunto, porque eu acho que o Insta tá mais difícil, eles distribuem cada vez menos as coisas que a gente escreve, então tá É, quase que nem os blogs de 10 anos atrás, né? Vai virar isso. exato. Sim, por enquanto ainda é uma ferramenta muito legal, possibilita muita interação. Então, assim, tem algumas pessoas que me acompanham já faz muitos anos ali e a gente sempre troca ideias muito bacanas. Então eu também tenho gostado assim desse trabalho que eu tenho feito no Insta. Legal. Muito legal. Ou seja, né? Você vem disseminando já faz 10 anos, porque tudo isso é gratuitamente, né? A gente ainda vai falar de mais É, coisa que você fez gratuita, mas enfim, é, né? Seguindo aqui, na sua opinião, qual é a importância, portanto, de difundir o tarô? Que é o que você vem fazendo nesses últimos 10 anos, sim. basicamente é o que você faz, né? É verdade, exatamente, Kelma. Olha, eu acho que é importantíssimo, porque o tarô é uma ferramenta maravilhosa. Então, assim, o tarô ele traz muita orientação para o dia a dia, para a Sim, vida. Ele traz muito entendimento sobre o presente. É uma ferramenta facilmente acessível, então a pessoa não precisa de muito para poder começar a ler. Você compra um baralho, você estuda e logo você está conseguindo assim, orientações maravilhosas, né? Eu acho isso fato. incrível. Assim, na minha experiência, assim, o tarô tem sido um guia assim muito constante, né? Desde quando eu comecei em 2013, que realmente foi fundamental, assim, né? O apoio que eu tive do tarô nas minhas questões foi fundamental. Mas até hoje eu tiro uma carta por dia, eu anoto a carta, eu reflito e consulto o tarô para outras coisas, assim, nem sempre eu consigo fazer tiragens longas no dia a dia, mas quando eu preciso de uma questão mais específica, eu consulto. Então, por exemplo, quando você me convidou para fazer esse podcast, depois que eu já tinha aceitado, viu? Eu quero deixar isso claro. Depois que eu já tinha aceitado, eu tirei uma carta e saiu a Hum, carta do julgamento. olha, Porque assim, né, está sendo uma ocasião justamente para refletir sobre né, minha trajetória com o tarô. Então, eu sim, achei linda a carta, assim, o tarô ele tem essa precisão, né? também E quando gostei. eu achei muito bacana. E quando sai Sim, uma carta que você ou não entende ou acha que não tem a ver, você pode tirar uma carta para esclarecer, né? E ele vai te guiando, ele vai conversando. E para além dessa função mais imediata, né, que é obter um conselho, né, para uma questão ou para o dia a dia, eu acho que o tarot também tem outros benefícios, assim, com o tempo ele sim, ajuda a desenvolver a intuição. Então, em alguns momentos, assim, talvez você nem precise tirar uma carta para uma determinada situação, que você já sabe o que que é aquilo, né? Você já vai tendo um pouco esse feeling, né? Ele, sim, ele ajuda, né, de modo geral, no autoconhecimento, você saber o que que você quer, quem você é, quais são os seus objetivos, você tem que fazer o que todo mundo faz ou não tem, né? Não, porque cada pessoa é de um jeito, é diferente. E essa visão macro também que o tarot dá sobre a vida, né? Dessa jornada do louco. Então, assim, todos nós passamos por momentos de torre, de estrela, e ninguém vai viver uma vida que é só estrela. Então, assim, exato. às vezes as coisas difíceis acontecem com você, mas você entende que faz parte, né? Então, assim, esse entendimento, essa tranquilidade, eu acho que o tarô me deu um pouco, assim.
né? Que todas as 78 cartas, elas fazem parte da nossa vida, né? Em um momento ou outro. Todo mundo Sim, vai viver tudo aquilo que está nessas cartas. sim. E o que eu acho legal também do tarô é a flexibilidade, porque você decide o seu nível de aprendizagem, né? Então, por exemplo, se uma pessoa quer só tirar uma carta por dia para ter orientação, tudo bem. Se Uhum, você se aprofundar, conseguir tirar mais cartas, ou futuramente atender, ler para outras pessoas, tudo bem. E se ela não sim, quiser nem aprender, mas ela pode saber que tem pessoas fantásticas que podem tirar as cartas para elas, ela pode consultar com mais frequência um perfeito. tarólogo, uma taróloga. Então, assim, o que eu quero é que o tarô seja uma opção disponível para todos, no nível que a pessoa quiser, né? Ela pode tirar uma carta a vida inteira e tudo bem se aquilo está orientando ela. Ela Uhum, pode querer se aprofundar um pouquinho mais, tirar três. Muitas tiragens de três cartas dizem tudo que você precisa saber sobre um assunto. Não exatamente, precisa fazer tiragem de 10, de 20 cartas, né? exato. Então, algumas são muito precisas, né? E é uma tiragem relativamente simples para fazer para quem está começando. Então, Uhum, assim, o meu sonho mesmo é que o tarô entre no mainstream, que seja naturalizado o fato da pessoa falar, estou indo na taróloga, em vez de falar, estou indo na exato, psicóloga, né? exatamente. Então, por que não, né? Isso não deveria causar um estranhamento que causa, né? Sempre nossa, ei, como que é? Sempre causa, assim, né? Um Sim, certo frisson, né? Então, sim, sim. não é uma coisa assim totalmente natural ainda. Eu gostaria que fosse. E aí, por isso eu quero contribuir para a naturalização da ferramenta, do tarô como um oráculo pessoal super acessível, do ofício de Uhum, taróloga, de taróloga. Eu acho que as pessoas tinham que consultar as cartas com mais frequência. Nem sempre é fácil tomar decisões, o tarô está aí para ajudar. E, exatamente. né? E aí eu acho Sim. que assim, esse meu trabalho de disseminação do tarô, ele tem duas vias principais, que Hum, é primeiro o acesso ao conhecimento sobre os cards e o acesso ao baralho físico mesmo, porque eu quero que o tarô seja acessível do ponto de vista do conhecimento, né? As pessoas conseguem informações sobre as cartas, indicações de livros, uhum, conselhos também sobre, né, como estudar, né, como fazer as tiragens. Mas eu também quero que ele seja acessível do ponto de vista financeiro, porque o perfeito. tarô, ele não é muito barato no Brasil, assim, se você Não. compara, não é, e eu não entendo por quê, porque assim, um baralho comum de jogar, de cartas, que todo mundo tem em casa, um baralho ou dois ou três, né, normal, Sim, das cartas de jogar, ele sim. custa R$ 20, esses da Copag, né? Aí É, você pega um tarô, por mais barato que seja, é muito difícil, é menos R$ 100, porque é. a tiragem é baixa. Então, assim, ainda é muito caro no Brasil. Assim, os lançamentos, às vezes você acha por 200, se ele for importado, R$ 200 um baralho. Então é muito caro, isso torna um pouco mais inacessível, né, o tarô. Então, assim, um dos meus sonhos, um dos meus planos é um dia lançar um tarô baratíssimo, mas para isso, assim, a tiragem vai ter que ser muito grande, é um projeto, Sim, assim, mais de longo prazo para quando realmente tiver um público maior. Mas não é que bacana a pessoa poder ir numa livraria e comprar um tarô por R$ 30, por que não, né? exatamente. Então, todo mundo, né, consulta, se orienta. Então, esse é um dos planos que eu tenho, né? É E muito aí, legal isso. é um sonho que eu tenho um dia entrar É numa muito livraria e tá legal. lá, R$ 30 o tarô, né? É porque, Não assim, precisa. essa disseminação, né, essa difusão, essa acessibilidade toda que você dá, essa facilidade em certa medida, né, não é muito fácil, porque aprender tarô não é fácil, mas você abrir os caminhos assim é, em certa medida, desmistificar também. Você coloca a Sim, coisa na realidade, na cultura, tira daquele lugar que é um lugar sim, meio misterioso, inacessível, exatamente. né? Exatamente. Você pega um jogo Uno, por exemplo, que você encontra em qualquer esquina, o jogo Uno, Sim, custa R$ 25. Ele tem sim, quase o mesmo número de cartas do tarô, né? Então, por que não o tarô, né? Vamos colocar o tarô assim. Então, exato. né, eu tenho esse sonho de realmente, assim, que o tarô esteja disponível a um preço muito barato.
Por enquanto, eu disponibilizo gratuitamente assim, 2 tarôs para impressão. Uhum. Um deles é o Rider-Waite-Smith, que já está no domínio público, né? Mas eu disponibilizo ele até um pouco antes disso. E o outro que eu disponibilizo para impressão gratuita está lá no site, é o tarô do Nuno, um ilustrador português, também baseado no Rider-Waite-Smith. Então, a pessoa, se ela não quiser comprar agora, ela pode fazer download, imprimir. Que legal. E você foi mais além, né? Você vai além disso, né? Como se não bastasse, né? Mas você vai além, porque você criou aí, você lançou a Roda do Tarô, que é um jogo de tabuleiro. Eu achei isso incrível, sensacional, porque também coloca o tarô num lugar acessível para o público. A gente se relaciona com o tarô de um jeito menos mistificado, né? Menos, Sim. enfim, menos nebuloso. E eu quero te ouvir, quero saber como é que surgiu a ideia da roda do tarô. Qual era a sua intenção quando você fez um jogo de tabuleiro chamado a Roda do Tarô? Olha, essa ideia surgiu, assim, além de ser apaixonada por tarô, né, isso é óbvio, assim, eu também amo jogo de tabuleiro. Então, assim, desde a minha infância eu jogava jogo de tabuleiro. Aí, até na fase adulta, eu retornei aos jogos de tabuleiro com o jogo Colonizadores de Catan. Eu não sei se você tem costume de jogar jogos de tabuleiro, mas esse Uhum. foi o jogo que trouxe meio mundo de volta pro Sim. mundo dos jogos de tabuleiro. E é um jogo maravilhoso mesmo, eu jogava com os meus amigos. E então eu sempre jogava muito jogo de tabuleiro em casa. É, Tá. e aí foi em 2020 que eu li um livro muito legal que era It's All a Game. Era a história da criação dos jogos de tabuleiro desde Monopoly, que virou o nosso banco imobiliário, né, até Uhum. Colonizadores de Catan. E o livro é fantástico. Ele fala assim a história da criação de uns 20, 30 jogos, né? Nossa, que Começando por legal. Monopoly, que tem uma história incrível, incrível. E aí, depois que eu li esse livro, eu falei, puxa, seria muito legal ter um jogo de tabuleiro com temática de tarô, né? Para a gente trazer o tarô para a mesa, Cara, que trazer o legal. tarô para a conversa, né? Para a gente poder usar o tarô como base para falar sobre a vida, para ter a experiência de jogar o tarô, mesmo Sim, sem conhecer as cartas. sim. Né? Então a ideia foi um pouco essa, assim, eu queria poder reunir meus amigos em casa e ficar falando de tarô, que é o que eu mais gosto de falar e trocar ideias sobre a vida, né? E eu lembro que quando eu tava criando esse jogo, assim, tem uma frase, um trecho inteiro da Clarice Lispector, daquele livro Uma Aprendizagem, o Livro dos Hum, Prazeres, sim, que ficou sim. muito na minha cabeça, está no fundo aqui do meu computador, que ela sempre fala, falou nesse trecho que nós nunca falamos o que realmente importa, e falar o que realmente importa é considerado uma gafe. Então, assim, o trecho todo é maravilhoso, Lindo, mas se lindo. destaca esse também, né? E assim, e é uma gafe, porque às vezes você não encontra uma ocasião de chegar para os seus amigos e falar, poxa, senta aí, me conta, qual foi, né, um grande sonho que nunca se realizou? O que Sim, você teria feito diferente na sua vida? Assim, um assunto um pouco mais sim. O que que profundo. você gostaria de fazer, sei lá, nos anos que te restam, caso você esteja mais velho, enfim, né? Exatamente, fazer perguntas assim que não Sim, sejam do dia a dia, né? Pode até ser, mas assim, por que não fazer perguntas mais profundas e trocar ideias mais profundas e sim, conversar sobre o que importa, né? Nossos sonhos, nossas alegrias, o que a sim, gente pensa do mundo, o que a gente pensa da vida. Então sim. eu tinha um pouco essa ideia, né? Aí eu fiquei pensando assim muito tempo como que seria essa dinâmica do jogo, né? Como que a gente Uhum, poderia transpor para o tabuleiro a experiência do tarô, que né, deveria necessariamente dar uma resposta para as pessoas que estão jogando, a uma pergunta, e também promover reflexão. uhum. Então, depois de um tempo assim, eu pensei no tabuleiro que é formado pelos 22 arcanos maiores do tarô, para simular a jornada do louco Ah, que que legal. é o que todos nós estamos fazendo aqui, né? A vida inteira a gente está nessa jornada, a É gente isso. não escapa dela, né? Então, eu queria simular um pouco essa experiência, tanto que os peões são os loucos, né? Cada um assume um peão de um louco,
e que a gente pudesse, assim, ao percorrer a roda, e trocando ideias sobre os assuntos que vão surgindo, porque o jogo tem as 78 cartas do tarô. Para Uhum. cada carta eu escrevi 3 perguntas relacionadas àquele arcano. Então, à medida que a gente vai colocando as cartas na nossa tiragem, as tiragens podem ser ou de 3 ou de 5 cartas, os jogadores decidem no início, né? Então, à Tá. medida que a gente vai incorporando essas cartas no nosso jogo, a gente tem a oportunidade de responder as perguntas. Então, eu tiro a alta sacerdotisa e tem lá, né? Conte um sonho que você já teve, né? Você presta atenção em seus sonhos. O louco, né? Que loucura você gostaria de realizar? Então, a Sensacional. gente vai trocando ideias, assim, com base nos arcanos, né? Quando cada um completa a sua tiragem, a gente tem uma resposta do tarô para aquela pergunta que cada um se fez no início. Então, o tarô Uhum. responde, e uma coisa que eu notei já desde o começo da criação do jogo é que realmente funciona, assim, o tarô responde, tanto quanto se a gente estivesse tirando, assim, sozinho mesmo, assim, isso, quando eu comecei a criar o jogo, eu fiquei na dúvida se realmente ia funcionar bem, mas, assim, eu tenho visto que sim. Que legal. E funciona, ele responde, e ele tem algo diferente em relação ao baralho. Jogar o tarô normalmente, né? Que ele permite mais escolhas. Então, ele dá uma margem de escolha maior para o jogador, porque, por exemplo, cada casa dos arcanos maiores, cada uma das 22 casas tem um comando específico. Então, por exemplo, se a pessoa cai na casa dos enamorados, ela tem a oportunidade de tirar 2 cartas do monte e Ai, que escolher legal. uma. Então, ela decide o que ela quer para o jogo dela, o que ela quer para a vida Tá, dela, e a outra ela descarta. Enquanto, evidentemente, no tarô a gente não pode fazer isso, né? A gente não pode exato. ficar selecionando, olhando e selecionando, mas no jogo tem algumas margens de escolha, né? Então, os Tá. enamorados é assim, outras casas a pessoa pode ajustar, pode devolver uma carta que ela acha que não tem nada a ver com a vida dela, então no julgamento vai ser assim. Tá. Então, você devolve uma carta, então você tem oportunidade até de mexer até no jogo das outras pessoas, né? A temperança você pode fazer uma troca de uma carta de um jogador para o outro. Então ele dá essa margem de escolha para a Super pessoa. criativo. É super criativo, né? Muito Eu legal. assim, eu gostei muito assim porque eu acho que deu para trazer a experiência do tarô e também promover essa troca de ideias assim. Claro, E claro. então eu tenho gostado assim muito assim do feedback que eu tenho recebido das pessoas. Eu jogo em casa de vez em quando vem amigos, e a gente sempre descobre coisas novas também dos amigos. Então tem Legal. sido bacana, assim, eu fiquei feliz com o resultado. Agora o jogo está esgotado, mas a gente já está trabalhando a editora, né, a Ludens, está trabalhando numa segunda edição que vai trazer algumas mudanças, algumas melhorias. Uhum. E a gente ainda está definindo a data do lançamento, talvez junho, julho, mas vai ser uma edição bacana, assim, vai ter umas novidades legais. Eu ia perguntar isso, eu ia perguntar, mas tem disponível? Se não tem, quando Mas é que fica? Tá, não, não tem. A gente não tá, fez uma tiragem tão grande, né? tá, tá. Mas agora a gente vai lançar novamente e de repente conseguir fazer uma tiragem um pouquinho maior. Ai, que Então, em breve arraso. vai ter uma nova edição. Vou querer, óbvio, vou querer. Espero que sim. Espero que você goste. Nossa, mas certeza, só do que você está descrevendo eu já achei tão criativo. O louco, os peões serem os loucos e a carta do enamorado você tem escolha e o julgamento você devolve. Eu adorei, já achei genial, já adorei. Obrigada. E o tarô, Thalita, como é que foi criar um tarô? Assim, primeiro, né, qual foi sua referência? E, enfim, qual é a ideia, a finalidade de você criar um tarô? Me conta. Olha, na verdade, assim, acabei criando 3 tarôs nos Uau! últimos anos, né? 2022, 21, 22, 23. Acabei Hum, criando 3, né? Desenvolvi cada um com um ilustrador diferente.
E a referência para esses três foi o tarô de Rider-Waite-Smith, que é o tarô que eu uso, é o tarô que eu acho que ele é o melhor para quem está começando no universo do tarô. Então, né, eu vou contextualizar muito rapidamente, assim, eu realmente acredito que a maior parte do público que te ouve conhece, né, a história do Rider-Waite-Smith. Não, mas ele sempre bom saber, né, pode falar. né, só um resumo assim muito muito rápido mesmo, né? O tarô ele é de 1909, ele foi ilustrado pela artista Pamela Coleman Smith e ela trabalhou junto com Arthur Waite, que era um místico muito respeitado na época. O Rider do nome do tarô realmente assim não faz muito sentido mais, né? É o nome da editora que publicou o tarô. Sim. Então, até por muito tempo o nome da Pamela, né, teve fora, né, do nome do baralho. Todo mundo Sim. só falava Rider-Waite, Rider-Waite. Agora acho mais apropriado mesmo é falar ou Rider-Waite-Smith ou Waite-Smith, né? Mas esse deck, ele foi um divisor de águas na história do tarô, porque pela primeira vez, tirando o Sola Busca, depois eu posso até mencionar, né? Mas assim, pela primeira vez na história do tarô, a gente teve um tarô disponível para o grande público, com ilustrações em cada uma Nos das menores, 78 cartas. sim. Exatamente. Sim. Então, assim, você consegue olhar para aquela imagem e ter uma ideia do que ela representa. Você vai ter que estudar muito para poder se aprofundar, mas você consegue olhar ali, né? Um 8 de ouro, você vê que o cara está trabalhando, né? Ele está se dedicando, é um esforço. Então você consegue olhar para as imagens e entender um pouco isso. Eu li em algum lugar, eu já não lembro, foram alguns livros de tarô, né? Mas eu li em algum lugar que na época que esse tarô foi lançado, ele foi muito criticado. Algumas pessoas até falaram, nossa, agora vai ficar fácil demais ler tarô. Mas, Opa, super fácil. não, em relação às anteriores, né? Pois é, mas besteira. Mas foi um tarô que realmente foi um divisor de águas. E aí eu mencionei Sola Busca porque na Renascença teve, de fato, um tarô com todas as cartas ilustradas, né, todas as 78, mas não foi um tarô comercializado, ele permaneceu na mão aí de uma única família, né, por centenas de anos. Sim. Mas no ano anterior ao ano em que a Pamela fez as cartas dela, teve uma exposição no Museu Britânico dessas cartas, e ela viu. E ela certamente se inspirou, várias cartas são muito parecidas, né? Então, parecido. Eu tenho o Sola Busca. Você tem também? Tenho. Eu tenho o Sola Busca, mas ele, a rigor, assim, até onde eu sei, o Sola Busca não foi desenhado, os arcanos menores, para a prática oracular, né? O Rider-Waite, sim. É verdade. Né? Já tinha esse cunho oracular que lá no Sola Busca não tinha ainda. É verdade, não tinha essa pretensão. Sim. É verdade. Sim. O Rider-Waite teve e foi muito, muito feliz assim na proposta, porque ela realmente assim, ela foi um trabalho inspiradíssimo, porque ela conseguiu mesmo assim traduzir para as cartas, né, o significado, o sentido das cartas. Então eu sou muito fã desse baralho. E aí, na época em que eu estava desenvolvendo o jogo de tabuleiro, eu tinha chamado um ilustrador de São Paulo, o Eli Wanders, para fazer. Inicialmente seria só a caixa, o tabuleiro, mas o tarô de Rider-Waite-Smith ainda não estava em domínio público. O Eli fez a caixa do jogo, ele fez o tabuleiro, eu achei tão lindo, mas tão lindo. Eu falei, Eli, olha, você quer fazer todas as cartas? Eu acho que um tarô com seu traço vai ficar muito bonito, a gente tem que fazer. Que legal. E aí ele topou, assim, e realmente, assim, as cartas dele ficaram lindas, né? Eu tinha enviado para ele um estudo ultra detalhado de todas as cartas, porque cada cena importa, cada símbolo importa, tem que estar tudo lá, né? Claro. Então ele seguiu isso e fez um trabalho lindo, e que agora compõe o jogo, né? E aí, em paralelo, eu também queria ter um tarô para deixar disponível online para impressão gratuita, que também estivesse disponível para o público. Aí eu desenvolvi o tarô diário, que está no site,
Tem a versão colorida e uma versão para colorir, que é super simpática para quem quiser conhecer melhor as cartas, né? Porque Claro, que colorindo legal. você vai percebendo melhor os traços e esses dois tarôs, assim, realmente todos os símbolos estão muito evidentes e, e aí também tem um terceiro tarô que eu vou lançar nos próximos dias, que é de uma ilustradora brasileira, Derrila Campelo, e também baseado no Rider-Waite-Smith. Quem sabe um dia, muito mais para frente, eu faço algo que não seja nada baseado, mas por enquanto eu não tenho Por plano, não. enquanto, a referência Por enquanto, principal tá no seu coração. exatamente. Exatamente. Tá. E aí a Derrila fez também um tarô lindo, lindo, que a gente vai chamar de tarô estrela guia. São Tá. traços assim mais juvenis, super suaves, cores suaves, e vai estar disponível nos próximos dias também para impressão gratuita, para colorir e já colorido. Então são esses três tarôs, por Tá. enquanto. Nossa Senhora, tudo tá lá no seu site, isso, no blog. Tá lá no site, Tá, no exceto o tarô site. Estrela Guia, que vai estar nos próximos dias. Tá. Meu Deus, é bastante coisa, né? Bastante coisa. É, Bastante tem. produção. E aí é que tá, Foram né? três tarôs. É, bastante produção. Tem jogo de tabuleiro, que eu acho ultra criativo. Tem tarô, disponibiliza coisa pra caramba. E acho que assim, você tem um lugar para falar sobre essa disseminação e a difusão de tarô que a gente realmente precisa fazer, né? E aí é que tá, né? Como é que você acha que os praticantes, sejam iniciantes ou nem tanto, né? Como é que essas pessoas poderiam contribuir mais com informações sobre o tarô? O que você Olha, acha? eu acho que essa questão é muito importante, assim, porque eu acho que a gente tem um papel fundamental para combater muitos preconceitos que existem em relação ao tarô e ao Muitos tabus, ofício. né? Muitos tabus, assim, tem gente, assim, para quem eu falo que eu jogo tarô, a pessoa se assusta até, sabe? Então, assim, tem muito preconceito. Então, acho que cabe a nós, né, que conhecemos essa ferramenta, que sabemos, né, da beleza que é, da importância que é, a gente tem que esclarecer que não é nada do mal, que a pessoa não precisa ter medo das cartas, que não precisa ter uma religião específica para usar, que assim, é só a pessoa estar aberta a receber as orientações, né? E Sim, se ela não quiser usar para ver o futuro, que é uma coisa que muita gente diz que não quer ou não pode, por que não usar só para aconselhamento? Né? Você claro. tira uma carta por dia, se não quiser, não precisa prever, é você que determina como que você quer usar o tarô, né? Então, eu acho que Exato. assim tem muito preconceito e muitos mitos e cabe a nós assim tentar esclarecer um pouco isso, assim, né? Uhum. Tem a questão do medo, né? Porque muitas pessoas têm medo do Sim, tarô, medo de consultar as cartas e medo do que elas vão dizer, né? Então é. também cabe a nós esclarecer que o tarô ele não é fatalista, assim, ele mostra os caminhos, tendências. Se você não tiver de acordo com o que as cartas dizem ali, você não quer aquilo, você está mais apto a fazer mudanças na sua vida depois que você viu aquele jogo na mesa. O que que eu posso fazer para tentar alterar esse rumo, né? Então, é um pouco que nem você está num carro à noite, você liga o farol alto, você não quer ver os obstáculos, aí você desliga o farol alto, né? Não, Sim, você quer ver tudo que está ali, né? E aí você desvia, você muda a rota, né? Então, você tem essa possibilidade, né? De se preparar, de se precaver e mudar a direção, ajustar, né? exato. Não tem nada ali que é super fatalista, mas muitas pessoas acreditam que é, Que né? sim, Então exatamente. ficam com medo, né, do que vai aparecer ali. Então, até tá, eu vou falar depois também, eu quero mencionar o código de ética do tarô, mas eles dizem lá, né, a gente tem que esclarecer para as pessoas que o tarô não é fatalista, né? Sim. Então não precisa ter medo, o futuro, né? O presente a gente vai entendendo com as cartas e o futuro a gente consegue, né? De certa forma, ir ajustando, né? E trabalhando para que seja, né, da melhor maneira possível, da maneira que a gente quer, né? Mas eu acho que esse é um desafio muito grande, assim, porque também tem.
muita descredibilização do tarô no meio científico, no meio Sim, acadêmico, né? sim, sim, tem. Eu acho que a gente, sobretudo no Ocidente, a gente vive numa sociedade que valoriza só o que você pode provar cientificamente, né? Sim, Então, o tarô ainda não foi provado como que funciona, um dia será, eu acredito, né? Mas sim, assim, então, assim, as pessoas acham que não tem prova, não consegue provar, então realmente não funciona, é superstição. Então, eu é, acho que a gente tem que combater esse descrédito, né? exato. E fazer as pessoas olharem para o tarô de outra maneira. Uhum, Um tempo atrás eu li um livro da Angeles Arrien, não era o livro que ela tem sobre tarô, era o hum, outro, Caminho Quádruplo. E tá, lá eu aprendi uma coisa muito interessante, assim, eu nunca tinha parado para pensar a respeito. A palavra respeito, ela vem do latim respecto, que é hum, olhar de novo, né? olha que Então, legal. eu achei isso lindo, porque assim, eu nunca tinha Lindo. parado para pensar. Então, a Sim, gente precisa fazer a sociedade olhar o tarô com outros olhos, né? sim, Como algo positivo, que vem para somar, para contribuir, para ajudar, não é para assustar ninguém, né? Então a pessoa pode usar como ela quiser, é uma ferramenta, né? Ela sim, usa, ela é muito flexível, né? E sim, então acho sem que a gente tem dúvida. que resgatar um pouco o respeito assim que essa ferramenta tem, né? Até na origem da nossa civilização ocidental, né? Os oráculos eram respeitadíssimos, né? Exato. Então, o oráculo de Delfos, né, que é um assunto super interessante, né? Ele era uma das instituições mais respeitadas do mundo grego. Sim. Então, assim, né, como que a gente, né, foi piorando de certa forma, né? Foi E hoje piorando. Foi não é, piorando. foi piorando, foi Foi piorando. 2.000 piorando. anos atrás a gente dava crédito, os reis e as rainhas iam lá consultar os oráculos, né? É, E é, hoje a gente, de certa forma, se minimiza, descredibiliza. Então, eu acho que a gente tem que é. resgatar esse respeito, né? Que Sim, o os respeito, oráculos porque não é tinham. tudo que a gente. Não é tudo. Não é porque você não prova que não tem validade. Tem Sim, muita coisa na vida que a gente não prova e que tem validade, né? E de fato, o exatamente. oráculo sempre foi, e acho que vai continuar sendo, apesar dos tabus e preconceitos, né? O oráculo sempre foi um caminho que as pessoas recorrem, ao qual as pessoas recorrem em busca de respostas. Não a resposta necessariamente sim ou não, mas de esclarecimento mesmo, de Sim, orientação, né? sim. Recentemente, eu reli sobre a brevidade da vida, do Sêneca. Está falando de uma Uhum. filosofia antiguérrima. E ele É. fala sobre oráculo durante o livro, em alguns Olha, que momentos, entendeu? legal, De uma maneira linda também. E você fala, olha aqui, que minha gente, legal. né, assim, a gente tá andando para trás nesse sentido, Sim, porque, sim, né? Então, exatamente. é exatamente Né? isso, né? Eu Acho acho que que tem tudo isso que você coloca, que é super importante, assim, a gente contribuir com isso de uma maneira mais possível, mais acessível, a gente tornar esse caminho um caminho mais fácil, não tão espetacularizado, isso é uma coisa muito, muito, muito sim, difícil com rede social, né? sim, demais. Isso é muito complicado mesmo. E a mídia E também, né? São é, incontáveis os exemplos que a gente tira de livros, né? Em que sempre que tem uma consulta com a tarô, olha, primeiro que só aparece a carta da morte, a torre e o diabo, né? e o pendurado, São as né? únicas, e pendurado. Sim, são É, as únicas cartas que aparecem, né? é, Então, assim, sempre é super sensacionalista, né? é, Super, é. né? Ah, E até um tá pouco na mídia, antiético, né? às vezes, né? Falar da vida dos outros sem as pessoas estarem presentes Sim. em programas de televisão, Ai, sim, né? exatamente. Isso eu Tem, acho tem uma realmente pegada assim, é um bem. desserviço. Tem uma pegadinha bem É, difícil que o pessoal diz que tudo bem, somos livres para tudo, né? Mas eu acho que de vez em não, quando. Aí é o próximo tema, inclusive, que a gente vai falar, é a responsabilidade, né? Eu acho que você pode é, tudo, mas a questão é você deve fazer tudo, né? Será que porque tá é, na rede social você pode, você deve, você precisa disso?
E aí fica essa questão para você que eu acho super importante de você falar também, né? Sobre a responsabilidade da gente falar de tarô e propagar o tarô na internet. Porque não basta só você ter 1 milhão de seguidores, como você vai passar essa mensagem para as pessoas e qual é a sua responsabilidade nisso? Exatamente, Kelma. Olha, isso que você falou, assim, de, né, da pessoa ir num programa de TV, falar da vida dos outros sem que o outro seja presente, isso Sim, realmente, assim, não é correto, porque, assim, a pessoa tem que querer receber aquela mensagem das cartas, né? Então, exato. assim, eu acho que existem algumas linhas que não devem ser cruzadas, Perfeito. isso contribui realmente para o descrédito do tarô, né? Então, realmente eu acho que a consulta ela tem que ser feita só por quem pediu, né? Sim, Não para uma pessoa que não esteja presente. Isso eu acho que deveria ser assim um limite muito claro, né? sim. E aí outra responsabilidade, né, ao se falar sobre tarô nas redes, eu acho que a gente tem que transmitir, sim, a mensagem de que todo mundo pode aprender, de que não precisa de um dom especial, que a pessoa pode desenvolver com muita prática e muito estudo essa habilidade, Uhum. mas fazer consulta para outras pessoas aí já é bem mais difícil. Porque você precisa Sim. além de um estudo muito mais aprofundado das cartas, também é muito cuidado para transmitir as mensagens para as outras pessoas. Ainda mais se as mensagens são desafiadoras, né? O fim de um relacionamento, problemas financeiros. Então, assim, como que você vai ter esse cuidado para transmitir isso? Não é só você aprender o que está na carta, é você aprender a transmitir isso, né? Perfeito, Então, perfeito. eu acho muito difícil que alguém aprenda tarô no mês, faça um curso e no mês seguinte ela já esteja atendendo, né? É, Ela já esteja assim, né, pensando até em deixar o emprego dela para, né, para viver de tarô. Assim, né? Eu acho que tem que ser um caminho muito cuidadoso. É um caminho longo esse, assim, de poder é. trabalhar como taróloga mesmo, assim, de aprender para você mesma é fácil, mas para você transmitir para os outros, eu acho que requer uma responsabilidade dobrada, né? E Exato. o tarô, ele pede esse tempo, ele pede, né, paciência, assim, é uma relação, né, que você vai desenvolvendo com o tempo, né? Sim. Mas a gente vive num mundo instantâneo, né? Então, assim, a pessoa quer É, aprender, ela quer aprender as 78 cartas em um dia, uma semana, é, né? E já começar a fazer a consulta no mês seguinte. é, O tarô é um relacionamento, assim, de longo prazo, né? Você tem que, cada é. dia, você tira uma carta, pensa sobre ela, né? Reflete Isso. como que aquela carta está Não tenha agindo na pressa, sua né? vida. Não precisa ter pressa, né? Eu acho que é um pouco isso, assim. Tem que ter esse cuidado, né? Tem essa metáfora famosa, né? Que do mundo do tarô, que é que nem aprender um idioma, aprender tarô, né? É, Então, no começo você aprende só uma palavra, algumas palavras, depois você aprende a juntar umas frases, né? E só depois de muito tempo que você fica fluente no idioma. Ninguém tem expectativa de começar a aprender inglês hoje e sim. daqui 2, 3 meses está dando aula de inglês, né? Não é assim com Não, inglês, não é assim com nenhum idioma, não é assim com tarô. Né? Então não. você aprende, você fica confortável falando aquele idioma, né? Você chega a sonhar às vezes na língua estrangeira, né? E Sim, aí você vai estar apto, né, a realmente dar aula daquele idioma, né? Então eu acho que é preciso ter isso em mente, né? Mas eu acho que esse também é o momento ideal para eu falar assim, o tanto que eu realmente admiro o trabalho que você faz na sua página, nas suas redes, com seus livros, porque é um trabalho muito cuidadoso, muito respeitoso com o tarô, e os processos de cada um, né? Eu acho que você explicita bem os seus pontos, sem dizer que tem que ser assim ou que tem que ser assado, mas você levanta muitas questões interessantíssimas no seu Insta, nos seus stories. Então, assim, é um trabalho assim muito muito sério e muito generoso, porque você abre espaço assim para todo mundo falar o que pensa. É um trabalho muito respeitoso, assim. Então, realmente, eu queria só registrar que é um trabalho muito bonito
Ai, obrigada, E eu obrigada acho que demais. não, mas é verdade, porque eu acho que a gente precisa de mais disso no mundo do tarô, assim, mais que almas, assim, dispostas a construir pontes, porque a gente também vê muita competição, né? Mas assim, no fundo, Então, eu acho que a gente está no mesmo barco, exatamente, né? A exatamente, é a gente, né? contribuição, né, que vai contar, porque é o que você contribui, é o que você faz Sim, ali, né, que você é, mesma, Thalita, assim, produz muito, faz muita coisa. A gente sabe o quanto isso muitas vezes não gera retorno, né? sim, Por incrível que não, pareça, mas é não gera verdade. retorno, né? Mas é muito bom poder te É, ouvir, poder saber, enfim, poder contribuir com pessoas como você, com colegas, porque a intenção é a gente tá na mesma intenção, no mesmo barco, sim, né? É exatamente. A gente clarear a está coisa. lutando contra o preconceito, contra Isso, fundamentalismos, é isso, ignorância. Então, eu é acho que a gente isso. tem que realmente se unir, né? As É. pessoas têm pontos de vista diferentes, praticam de um jeito, praticam de um Sim, sim, outro, faz mas, parte. né? Eu acho que assim, tendo esse respeito, né, que você sempre tem pelas diferenças, a gente acho que soma muito, né, enriquece É, muito o ofício, a gente poder se unir e sim. debater assim de uma maneira respeitosa. Fato, fato. Aí pegando o gancho do que você falou do outro idioma, jogar tarô é um pouco isso mesmo. E quando a gente está aprendendo outro idioma, a gente vai lá, a gente faz a aula, a gente conversa, enfim, a gente vai viajar e fala: tô linda na fita, vai dar tudo certo. E aí você chega lá no lugar e você não É, entende nada do que as pessoas falam, ou você entende e não consegue responder, ou você fala, elas não te entendem. E o tarô é um pouco isso, por isso a é, importância da comunicação, da pessoa não só saber interpretar uma carta, mas ela saber sobre relacionamento humano, ela saber sobre sim, tato, ela conseguir respeitar os limites, né? Ela não virar aquela figura que fala, eu jogo, você que lide com, você que lute com o que saiu, sim, né? Quer sim, dizer, essa é, falta da humanidade ali, da humanização da é, leitura, é quase tão importante é. quanto você saber jogar, Exatamente, Kelma. Olha, tem né? uma frase que você falou num curso que eu fiz, seu acho que foi o curso de mandala psicológica. Hum, Você falou tarô sem um olhar humanizado é maldade. é, Maldade. Você não pode, né, é. prever. Assim, teve numa caixinha que eu abri, a pessoa falou que uma vidente disse para minha mãe que ela morreu aos 20 anos, hoje ela tem 40. Ai, Gente, gente. sério, não dá. Que Gente, objetivo para alguém com faz essas coisas isso? de falar que a Não pessoa vai é? morrer. Para com Pois isso. é. Ainda, Gente, ainda existe isso, porque eu recebi relatos realmente assustadores. E isso é ai, maldade. Você isso não é maldade. faz uma previsão dessas para ninguém, É, né? Eu acho que nos Estados Unidos daria até processo. Aqui no Brasil ainda não dá, mas assim, por que que ainda. você vê que alguém vai morrer aos 20 anos, né? Imagina, Fora imagina. outras previsões, assim. Então, assim, a gente realmente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Até de superar esse prazer, que é um prazer meio sádico, de, É, de achar que sabe ler uma coisa dessa, né? E preconizar isso para o outro. É tanta infração aí, é tanta coisa errada numa coisa só, né? é. Dá É o vontade jogo de dos sete sentar e chorar. erros. Ai, que desespero. É. Bom, caminhando aqui já para o final, né? Eu quero, por favor, se o que você pode dizer para a gente no sentido de assim, deixar um recado para quem está ouvindo a gente, para quem está começando ou para quem já está na estrada aí há bastante tempo ou está interessado. Que recado você daria para essas pessoas em relação ao relacionamento que elas vão construir com o tarô daqui para frente? Olha, o recado que eu dou assim é que vale muito a pena construir o relacionamento com o tarô, porque o tarô vai ser aquele amigo para todas as horas, assim, sabe? Quando você precisa de Sim. um conselheiro, um amigo, um orientador, você às vezes não sabe a quem recorrer. O tarô ele vai ajudar, ele orienta, ele tem paciência.
tem bom humor também, tem umas respostas do tarô, Sim. assim, que a gente até se diverte, né? Sim. Então, realmente é um relacionamento que vale a pena construir. E como relacionamento, ele é diário, né? Você também não vai pegar, né, tirar uma carta por mês, pouco, né? Mas quem realmente quer se dedicar, se puder tirar uma carta por dia, refletir sobre a vida, então vai ter muito benefício, muito. Sim. E para quem está lendo o tarô para outras pessoas, o alerta de que a gente tem uma responsabilidade realmente gigantesca, porque a gente está Total. lidando com sonhos, com as expectativas das pessoas. E muitas vezes quem procura a gente para leitura já está em um momento difícil e a gente tem que ter estrutura para lidar com essas situações, além de simplesmente saber o que as cartas significam, né? As pessoas Total. elas dão muito crédito para as mensagens que a gente transmite através das cartas, e a gente tem que ter muito cuidado com as palavras que a gente usa, né? Não se trata de ocultar nada, assim, mas é sempre possível você passar um recado de uma maneira um pouco mais confortável ou um pouco mais útil até, né? Então, se uma pessoa Claro. vem te perguntar, eu vou passar no concurso ou não vou? Se você vê que as cartas são super difíceis, você vai falar, olha, tá difícil, você vai ter que estudar muito para passar. Sim. Você não vai mentir, você não vai falar que a pessoa não vai passar facilmente, né? Mas você vai Sim. falar, olha, tá difícil, você tem que estudar muito, você realmente quer, estuda 2 vezes mais. Se as cartas estão maravilhosas, você também tem que deixar a pessoa saber que ela ainda assim tem que estudar, né? Você não Sim. vai falar, ah, olha, as cartas são maravilhosas, você já passou, né? Então, assim, cada palavra que a gente fala, ela tem um peso, né? Então, a Sim. gente tem que ter muita ciência disso. E Verdade. aí vale a pena ler o Código de Ética do Tarô, Total. o seu livro, Fundamentos da Prática Oracular, também é maravilhoso, nessa seara da ética, da responsabilidade com o tarô. Então, a gente tem que realmente assim, ter muito cuidado com as palavras que a Sim, gente muito usa, cuidado. né, para poder sempre somar, orientar e não deixar a pessoa mais aflita, né? Não é esse o propósito. Verdade. Bom, minha gente, eu ficaria aqui mais 1 hora fácil, mas, Eu também. Muito, muito mas é bacana bater muito esse papo interessante. com você, É Kelma. muito bom essa prosa e é muito interessante aí você falando da responsabilidade, né? De que precisa tomar cuidado na fala, a gente precisa ler, precisa ter o código de ética, enfim, todas essas coisas é interessante, porque de um tempo para cá, acho que 2023, 2024, eu me debrucei muito sobre num curso de qualificação profissional, que é sobre isso. Chama Tarô para Olha, Tarólogos, né? que legal. Acredite, é o meu curso menos procurado. Olha, Então eu deixo aí para vocês essa reflexão, não como uma reclamação de que ninguém faz meu curso, mas de que esse assunto é, a gente sempre acha que a gente sabe, mas talvez não seja bem assim, né? Talvez a gente precise exatamente. repensar. De todo modo, Thalita, eu agradeço demais você ter tirado o seu tempo para conversar comigo. A gente está gravando de noite. Sei que você tem uma vida super agitada. A mulher é diplomata, minha gente. Então, assim, não é simples assim, mas ela veio, conversou, se disponibilizou. Então, quero super agradecer você e deixar aí o espaço para você se despedir. E, claro, deixar seus contatos para as pessoas, se não te conhecerem, que eu acho difícil, mas enfim, para elas te acharem. Imagina. Fique à vontade. Obrigada. Olha, obrigada, Kelma. Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, pelo bate-papo. Eu realmente assim adorei essa conversa com Muito bom. você. Espero um dia poder jogar o jogo com você Vamos jogar pessoalmente, esse te jogo conhecer juntas, eu amei. pessoalmente. Sim, Vamos combinar isso, assim. E eu gostei vamos. muito mesmo. E eu espero que todos que tenham escutado a gente também tenham gostado do papo e me coloco à disposição para quem quiser trocar ideia sobre tarô. Fica à vontade para entrar em comigo pelo site, pelas minhas redes, né? No Instagram eu uso o @tarodiarioblog e o Uhum. site é tarodiario.com.br. Tarô com T no Então eu estou final. exatamente com o Tá, T no final. Isso. Então eu beleza. tô à disposição para falar sobre tarô, que
é um assunto que a gente ama, né? Mas obrigada mesmo pelo convite, pelo bate-papo, que eu adorei. Imagina, eu que agradeço, amamos, certamente as pessoas vão amar também, e a gente vai se ver, a gente vai jogar muito juntas ainda. Um beijo, minha Temos que gente. marcar isso. Um beijo. Contamos aqui com o suporte e o restauro sonoro de Pedro Lima, do estúdio Weekendu Áudio Post. Siga nas redes, @weekenduaudio. Esse podcast tem o intuito de conscientizar praticantes, profissionais e interessados por tarô, e não se presta ao papel de ensinar, formar, criar ou ditar novas regras. Se você busca uma consulta de tarô, procure para isso um profissional confiável. E, caso deseje estudar ou adquirir conhecimentos na área, procure cursos responsáveis.